Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A beneficência. Várias maneiras há de fazer a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para os que dá, como para os que a recebe. Então, dê esmola. Ajude aquele que está sofrendo. Mas procure dar um pouco mais de você. Um bom dia. Tudo bem com você? Deus te abençoe, Deus te ilumine. Dê um pouco mais de você. Aí você já está saindo da esmola para fazer um pouco de caridade. É de suma importância que cada um de nós tenhamos em mente a importância de fazermos o bem, óbvio. Mas tão importante quanto fazermos o bem é entendermos a importância de procurarmos auxiliar nossos irmãos. Mas auxiliar é muito mais do que dar uma moeda, é muito mais do que dar um pão. Então precisamos aprender a contribuir mais com os nossos semelhantes. Porque, como ele fala, da esmola quase sempre humilhante, hoje as pessoas estão tão em desespero que eles pedem com mais facilidade, mas naquele tempo, quando o livro foi escrito, as pessoas tinham muito mais dificuldade de pedir a esmola. Mas saibam que é importante oferecer algo mais. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Aqui é a parte da educação. Quanto mais nós nos educarmos, quanto nós nos prepararmos para vivermos bem dentro da sociedade, melhor vai ser. Agora precisamos entender que não ferir o amor próprio é uma coisa, mas perante os amigos, perante os nossos parentes, não dá aquele toque educadamente para que a pessoa possa corrigir algumas tendências, algumas mazelas, algumas manias, é importante. E muitas das vezes a gente empresta um livro para a pessoa ler, e a pessoa depara ali naquele livro e fala, opa, por que é isso aqui? O que tem a ver comigo? Não é isso? Sempre temos a nossa parte, a doutrina espírita nos dá essa grande oportunidade de fazermos a nossa parte das mais variadas formas. Sempre é bom, sempre é importante, sempre é necessário procurarmos observar como nós temos agido, como nós temos trabalhado para podermos fazer o melhor possível para aqueles que estão ao nosso lado. Portanto, vamos trabalhar o nosso íntimo, vamos trabalhar os nossos corações para que a gente esteja sempre em condições de auxiliar o outro a se melhorar e às vezes com o nosso silêncio, mas um olhar. Vai fazer uma grande diferença para que a pessoa comece a se tocar de que precisa se modificar. Agora não podemos ser o chato que quer corrigir todo mundo. Precisamos ser o companheiro que saiba ouvir, que saiba falar e que saiba dar o momento de dar o corte na situação. Portanto, todos nós vamos estar sempre procurando crescer, nos aperfeiçoar, à medida que nós aprendemos a respeitar o outro e, com isso, nós vamos nos fazer respeitado. Trabalhemos pelo bem, construamos o bem e façamos o bem inconstantemente por onde passarmos. Vós espíritas podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade.
Saber falar, saber ouvir, saber fazer as devidas colocações para que a pessoa possa se sentir vontade de ir até onde nós queremos que ele vá, que a pessoa sinta vontade de se aproximar das nossas reuniões. Ou seja, nós temos que ter sabedoria para despertar na pessoa a vontade de estar em nosso meio, de estar onde nós gostaríamos que ela fosse. Mas se ela falar que não vai de jeito nenhum, não adianta insistir, deixe-a seguir seu caminho. E outra coisa importante é não chocar suas convicções, mas saber falar amigavelmente, esclarecendo, complementando os dados, mostrando, olha, mas até aqui a sua ideia está boa, mas daqui para cá, como que você interpreta? Não seria melhor olhar por esse ângulo? Ou seja, sempre nós vamos ter uma oportunidade de mostrar para a pessoa que ela pode fazer alguma coisa para o seu próprio aperfeiçoamento, para a sua própria melhoria. Depende de nós desenvolvermos a nossa boa técnica de conversarmos, de orientarmos. E para a gente orientar bem o outro, temos que saber orientar bem a nós mesmos. Escutai agora o que é caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus. Se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Então, tem essa questão de quem os pobres, aqueles que passam pelas dificuldades na terra, são recompensados de Deus. Mas por que Deus faz essa discriminação? Recompensa os pobres e não recompensa os ricos? Depende. Se a pessoa é pobre, mas fica queixando, praguejando, xingando, ele não vai ser recompensado. E se o rico é caridoso, é bondoso, auxilia seu semelhante, ele também vai ser recompensado. Então nós precisamos de saber como nós estamos procedendo para estarmos melhor, para estarmos galgando espaços melhores. Vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs, trabalham depressa, muito depressa. Têm ágeis os dedos, vede como trazem alegres os semblantes, e como lhes batem em uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? Com que objetivo? Então, aqui o Espírito vem trazendo para nós esse exemplo de como devemos fazer o bem, de como podemos fazer algo mais pelos nossos semelhantes. Naquela época as pessoas faziam roupa para aquecer o frio, hoje as pessoas já compram prontas, mas faziam a sopa, fazer a campanha do quilo, participar das tarefas assistenciais da casa que você frequente. Então tem várias formas de fazer-se o bem, para fazer com que nosso coração bata em uníssono com todos aqueles trabalhadores da casa, com todos aqueles que estão buscando trabalhar dentro daquele grupo. É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias e a maior parte das suas utilidades está empenhada. As pobres mães, que inquietam e choram pensando nos filhinhos que, durante a estação invernosa, sentirão frio e fome. Nós aqui no Brasil, exceto o sul, que é bastante frio, mas de São Paulo para cima o frio é bem tolerável. Então a gente nem se preocupa muito com frio, esse ano nem fez frio. Mas de São Paulo para baixo é muito frio. E quando a gente vê a temperatura gelada na França, na época do inverno, a gente vê a necessidade de ter agasalho, de ter o que comer e de ter onde se abrigar. Fica difícil até de imaginar essas pobres mães, essas pobres crianças, como conseguiam sobreviver a um clima tão hostil, um inverno tão forte, tão intenso, como muitas das vezes acontece hoje, naquela época deveria acontecer. Então nós precisamos rever nossas ações, rever nossas atitudes. Com relação àqueles que passam fome, àqueles que estão em desespero,
Porque mesmo não fazendo tanto frio quanto faz lá, na Europa, mas nós temos a necessidade do alimento, a necessidade de nos alimentar, a necessidade de ter uma vida com o mínimo de dignidade. E compete a toda nós da sociedade trabalharmos conscientemente para implantarmos ideias do bem, para implantarmos ideais de amor e de solidariedade nos corações humanos. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais acanhadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes, dizendo: então, aqui, o Espírito que está passando a mensagem está trazendo para nós que essas pobres infortunadas, que muitas das vezes só sabem reclamar, e logicamente porque estão em total desespero, por falta do necessário, elas deveriam então fazer as devidas reflexões, esperando mais e confiando mais na providência divina, porque tem aquelas que estão trabalhando para oferecê-las o que vestir. Deus não é justo, é o que normalmente as pessoas sabem dizer, que é o que sai da boca dos lábios sempre que sofreis. Vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras que se constituirão obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos. Dado que no coração dos infelizes o amor acompanha bem de perto o ódio. Outra parte importante para nós entendermos os seres humanos. Quanto mais infeliz, mais o amor e o ódio andam muito perto um do outro. E é preciso, então, treinarmos desempenhar as ações do bem, treinarmos desempenhar as ações das realizações sublimes da alma. Para que todos nós, ao caminharmos aqui na Terra, procurarmos fazer realmente o bem, fazermos realmente o melhor, tenhamos a total condição de entendermos as nossas necessidades evolutivas, as nossas necessidades de nos aprimorar, de fazermos prevalecer o amor e a misericórdia em nossas vidas. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegar-lhes de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também o seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. Então, ali já mostra que era uma sociedade. E esses homens que ali participavam faziam as leituras espíritas, as leituras das mensagens de amor, das mensagens de consolação, de incentivo à prática do bem que aqueles espíritos tanto precisavam. Por isso, todos nós que estamos aqui trabalhando, cada um colabora de alguma forma, e certamente alguns colaboravam monetariamente, porque na época que a doutrina espírita foi codificada, pouquíssimas as mulheres que tinham emprego. O emprego era quase que uma exclusividade dos homens. Portanto, pouquíssimas tinham emprego, mas algumas tinham, lógico. Portanto, essas pessoas custeavam e ainda faziam as leituras. Tipicamente da sociedade europeia do século XIX, quando o livro for escrito. É nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela. Bem lhes pagará à vista, em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Carita, Lyon, 1861. Então, mais uma vez, nós temos que prestar atenção na importância de fazer o bem, a importância de nos organizarmos para praticar o bem, a importância de nos organizarmos para construirmos um mundo melhor, fazendo o melhor hoje, para que o melhor esteja sempre presente em nossas vidas ao longo da nossa existência. Que a paz e a misericórdia do Senhor esteja sempre nos envolvendo, impulsionando-nos, iluminando-nos para as grandes realizações do amor que deve existir em nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre.